Chegou a aula mais esperada do momento, aula de vírgula. Sim, cara, a vírgula é responsável pelo maior número de erros de norma padrão, assim como a aula de acentuação. Então, muita atenção nessa nossa primeira aula de vírgula. Eu vou te explicar a vírgula de uma forma muito rápida, muito fácil de entender e sem a necessidade de você ficar decorando aquele monte de regrinhas que a professora passava e que você nunca aprendeu, né? Então, vamos para o que interessa. Primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: a vírgula, ela não tem nada a ver com respiração. A vírgula não é na fala, a vírgula é na escrita, tá? Então, primeira coisa, a vírgula é um sinal de pontuação que organiza a frase. Ela serve para separar os elementos deslocados no início da frase e também para dar destaque a expressões ou orações dentro da frase, além de outras regrinhas que veremos aqui. Olha lá, nesse nosso enunciado você já vai ver. A vírgula é um sinal de pontuação que organiza a frase. Ela serve, ela quem? A vírgula. Eu separei uma oração da outra. Ela serve para separar os elementos deslocados da frase e também, eu já coloquei até um elemento aí entre vírgulas para dar destaque nas expressões. Tá vendo? E esse travessão ali de baixo, ele é exatamente igual a uma vírgula. É um travessão explicativo, tá? É muito importante você saber usar ele. É igual usar uma vírgula, tá? Mas não exagera. Uma vez eu falei isso para o meu aluno, cara. Aí ele escreveu um texto assim, eu comecei a ler o texto, eu falei, pô, legal, o cara aprendeu a usar, né? Aí de repente 2 linhas para baixo, ele outro travessão. Aí de repente outro. Quando eu fui ver, cara, o cara tinha feito uns 10 travessões assim no texto, né? Não precisa, tá? Faz um, aí no outro parágrafo você faz outro e por aí vai. É exatamente igual uma vírgula, tá? Mas ele dá uma ênfase a mais. Então usa quando você quiser destacar alguma coisa, beleza? Vamos lá. Primeira regrinha que eu quero te mostrar de vírgula é o seguinte: você vai usar a vírgula no início da frase para destacar um conectivo. Sabe quando você começa a frase com algum conectivo, tipo um ademais, logo, dessa forma, consequentemente, desde o ano 1994, atualmente, segundo o jornal tal. Quando você traz um elemento, geralmente uma conjunção ou um advérbio, você põe uma vírgula depois para separar e deixar organizada a tua ideia. E ele antecipa o que você quer falar, né? Então, por exemplo, portanto, é preciso que o Ministério da Educação crie campanhas educativas constantes em escolas e universidades. Você sabe que o portanto é uma conclusão. Então você já sabe o que vem pela frente. Portanto, vírgula. Tá vendo? O portanto está fora de ordem. Se você tirar ele aí, não faz diferença. É necessário, é preciso que o Ministério. Só que você trouxe o portanto para início da frase. A mesma coisa. Segundo a ONG Repórter Brasil, mais de 70% dos trabalhadores libertados dessas condições precárias estavam confinados em fazendas. Segundo a ONG Repórter Brasil, é um conectivo, né? De acordo com, segundo, tá? E aí você vai pôr uma vírgula depois da fonte. Então, segundo a ONG Repórter Brasil, vírgula, mais de 70%. Por quê? Porque você pode tirar daí o segundo e colocar depois. Por exemplo, mais de 70% dos trabalhadores libertados dessas condições precárias estavam confinados em fazendas, segundo a ONG Repórter Brasil. Então ela está deslocada, então você põe uma vírgula logo depois para ajudar isso. Olha o outro exemplo. No entanto, deve-se considerar que o Brasil é uma democracia nova, instituída somente em 1988, no meio de um processo de redemocratização pós-ditadura. Então a vírgula ali está fazendo o que? Ela está mostrando, no entanto, deslocado, eu coloquei para você dar uma ênfase. E a outra vírgula é uma vírgula explicativa, né? Deve-se considerar que o Brasil é uma democracia nova, vírgula. Estou explicando, instituída somente em 1988, tá? É tipo um aposto, tá? É uma explicação do que era uma democracia nova. No meio de um processo, então eu cortei ali, tá? Mas daqui a pouco a gente chega nessas vírgulas no meio de frase. Beleza? Qualquer dúvida, coloca um comentário.
você vai adiantar um termo e colocar vírgula logo depois dele, desde que não seja sujeito e o verbo, né? Você não vai cortar a frase no meio. Continuando, você vai colocar a vírgula no meio das frases quando você quiser separar uma ideia. Aí você vai colocar um conectivo. Olha só. Causa, consequência, explicação, finalidade, uma referência a alguém. Você vai colocar uma vírgula antes do conectivo, tá? E você vai continuar a frase dessa forma. Olha o exemplo. Isso é provado com a análise do desenvolvimento neurológico do cidadão, uma vez que a região frontal do cérebro, responsável pelos impulsos e desejos, é a última a se desenvolver, como mostra o psiquiatra Daniel Barros. Então eu coloquei o destaque nos conectivos, uma vez que, e no como, que são conectivos de explicação, tá? Então lembra, vou usar um conectivo, a vírgula vem antes. Olha o outro exemplo. Desse modo, o Ministério da Saúde, responsável por zelar pela saúde dos cidadãos, deve diminuir o acesso a agrotóxicos, por meio de restrições à compra desses produtos e de aumento do preço deles, a fim de que os alimentos tenham uma concentração menor dessas substâncias perigosas. Perceba que isso é uma proposta de intervenção, né? Então a gente tem a vírgula que a gente viu ali no primeiro exemplo, um desse modo, vírgula, o Ministério da Saúde. O que está entre vírgula é o detalhamento, responsável por zelar pela saúde dos cidadãos. Deve diminuir o acesso ao agrotóxico por meio de, olha o conectivo por meio de, que indica o modo, que é o meio de uma proposta de intervenção, e logo abaixo o a fim de também é um conectivo que demonstra finalidade. Então lembra que antes de conectivo vai uma vírgula, não é depois, é antes. Bom, o nosso último exemplo de vírgula antes de conectivo. A solidão pode aumentar o risco de morte em 14% e ainda a probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares em idosos, de acordo com pesquisadores da Universidade de Chicago, já que apresentam saúde mental mais frágil. Então você vê que nós temos nesse exemplo uma vírgula no de acordo com, que é um conectivo, né, consoante, de acordo com, segundo, tal, e outra antes do conectivo de explicação, que é o já que, tá? Muito importante lembrar disso. Anota que são as vírgulas que mais se usam na redação. Próximo tipo de vírgula é a vírgula para fazer uma explicação. Lembra disso que você nunca mais erra. Toda vez que você for pensar em usar uma vírgula, lembra qual que é a função dela, onde que ela está no texto. Eu quero explicar alguma coisa, então eu vou usar uma vírgula antes, justamente para deixar organizado. Olha só esse exemplo. Diversos são os desafios para o combate ao problema, sendo um deles... Diversos são os desafios, sendo um deles... Tá vendo? Um deles é um dos desafios. A falta de promoção de políticas públicas voltadas para as vítimas, principalmente quando se trata de geração de empregos, o que garante ao cidadão um acesso à renda. Olha a vírgula explicativa. Problema de política pública, a promoção de política pública voltada para as vítimas, vírgula, principalmente quando se trata da geração de emprego, o que também é uma vírgula explicativa, garante ao cidadão um acesso à renda. Vamos para esse exemplo. A questão da representatividade está presente principalmente nos âmbitos social e cultural, uma vez que, olha o conectivo de explicação, indivíduos ainda lutam para conquistar o seu espaço nesses cenários. Então você viu que neste exemplo tem um conectivo explícito, que é o uma vez que. No exemplo anterior era o principalmente, que não é um conectivo de explicação, mas na função dele ele estava como um conectivo. Olha aí, principalmente quando se trata. Tá vendo? Então é necessário você saber disso. Fiz uma explicação, pode ter um conectivo ou não. Nesse exemplo aqui não tem, neste exemplo tem. Joia? Vamos para o próximo exemplo. As doenças mentais, como a ansiedade e a depressão, são transtornos existentes na sociedade brasileira.
Olha lá, eu coloquei um como para fazer uma explicação, né? As doenças mentais, vírgula, ansiedade e depressão, vírgula. Só que a pessoa colocou um como a ansiedade e a depressão. Talvez tenha sido medo do corretor não entender ou ela já tem internalizado a necessidade do como para fazer uma explicação, tá? Beleza? Curtiu essa frase assim? Legal, né? Bem de boa de fazer, né? Agora, a gente vai entender as expressões entre vírgulas. Por que você coloca uma expressão entre vírgula? Porque você quer dar um destaque, você quer dar uma ênfase a uma expressão. Permite também que o termo entre vírgula fique em qualquer lugar da frase. Olha aí o também entre vírgula também, tá vendo? Eu poderia ter colocado antes, também permite que o termo entre vírgulas. Ou permite que o termo entre vírgulas também fique em qualquer lugar da frase. Tá vendo? Eu consigo brincar com os termos entre vírgulas, desde que seja coerente, né? Pelo amor de Deus. Desde que não comprometa o seu sentido, é uma vírgula explicativa, né? Desde que... Tá vendo? Você pode? Pode, desde que você não comprometa o sentido. Vamos lá. Primeiro exemplo. Muitos brasileiros vêm negligenciando esse tipo de imunização, fato que causa a volta de enfermidades que já haviam sido erradicadas no país e, portanto, evidencia a necessidade de conscientizar a população quanto à importância de se vacinar. Olha o portanto destacado. Ele poderia estar em outro lugar, né? Poderia estar depois e evidencia, portanto, a necessidade, tá vendo? Ou no final, né? Só que a gente não usa mais o portanto no final das frases, a gente traz sempre antes, né? Para já adiantar a ideia que vai ser falada. Olha o próximo exemplo. Todavia, a vírgula de conectivo deslocado lá. A existência da falta de informação e do preconceito no Brasil são fatores que impedem a superação dos estigmas associados aos transtornos psiquiátricos e, consequentemente, a melhoria de um problema de saúde pública. Olha lá como que o consequentemente está dando aquela ênfase na argumentação. O consequentemente é muito importante no meio do seu texto para mostrar para o teu corretor que você sabe articular esses elementos e que a sua argumentação, além de organizada, ela é boa, ela tem um final, tá? Usa isso sempre, consequentemente no meio de frases, sempre entre vírgulas. Se tiver no início, põe uma vírgula depois. Agora o nosso próximo exemplo para finalizar esses elementos entre vírgulas. Tal realidade, indubitavelmente, pode ser explicada pela falta de debates e pela intensificação do preconceito social acerca do tema. Olha o indubitavelmente no meio. Poderia ter colocado no início, indubitavelmente, vírgula, tal realidade. Por que a pessoa fez isso e por que ela usa o indubitavelmente, né? O indubitavelmente é como você mostrar uma certeza para o teu corretor. Você apresenta um argumento e coloca tal realidade indubitavelmente pode ser explicada pela falta de debate, ou seja, você já está mostrando, né? Você consegue ver que isso aí é uma problematização, né? Falta de debate pela intensificação do preconceito. Então você já mostra os dois problemas e você tem uma certeza de que aquilo é uma verdade, tá? Essa vírgula é muito massa. Qualquer dúvida, faz um comentário aqui que eu te respondo, beleza? Espero que você esteja aprendendo muito com isso. Bom, agora nós temos aqui o nosso último exemplo, que é as inversões de frase. Essas inversões de frase, elas são muito boas para sua nota de competência 1, quando você sabe fazer, que é você brincar de trazer elementos importantes no meio da frase para dar ênfase, para explicar aquilo que você quer falar. E sempre que você desloca, você vai colocando ele entre vírgulas, beleza? Ou coloca uma vírgula e depois explica e põe outra vírgula e a gente vai chegar nesses exemplos. Ó, vou começar com um exemplo mais simples e a gente vai gradativamente ficando mais difícil. Se você quiser dar uma pausa e dar uma lida aí, fique à vontade. Apesar de ter sido criada pelo próprio governo uma lista suja, a qual divulga publicamente o nome dos empregadores atuados pela prática em questão, as punições impostas a esses criminosos são muito brandas. Vamos entender essa frase, olha só.
Apesar de ter sido criada pelo próprio governo uma lista suja, a qual divulga, né, publicamente o nome dos empregadores atuados pela prática em questão, as punições impostas a esses criminosos são muito brandas. Como ficaria essa frase se ela não fosse tão quebrada? Faz esse exercício. Agora olha essa. Contudo, mais de um século depois, devido à condenação às empresas que exploram severamente seus funcionários e à desinformação da população, esse problema persiste na sociedade brasileira e por isso deve ser combatido. Olha as vírgulas mostrando as mudanças. O contudo é aquela nossa primeira vírgula, conectivo deslocado. Mais de um século depois, devido à branda condenação às empresas que exploram severamente seus funcionários e à desinformação da população, esse problema persiste na sociedade brasileira e, por isso, o termo deslocado entre vírgula deve ser combatido. Como seria a frase no sentido normal? Esse problema persiste na sociedade brasileira e deve ser debatido. Ou, este problema persiste na sociedade brasileira mais de um século depois, devido à branda taranã, ou seria de outra forma? Faz um comentário aqui que eu quero ver se você consegue acertar essa. Tá? E o nosso último exemplo, eu falei para vocês que a gente ia chegar num nível cabuloso. Esse aqui é muito massa e ele vai te mostrar como você consegue criar uma frase grande e muito bem estruturada se você dominar a vírgula. Vamos lá. Em 2017, o deputado federal Jair Bolsonaro, em resposta à pergunta da cantora Preta Gil, durante um programa de televisão, sobre como ele reagiria se um de seus filhos se apaixonasse por uma mulher negra, disse que não corria esse risco, visto que seus filhos foram bem educados. Olha que frase truncada. Como que a gente faria essa frase, né? A primeira vírgula em 2017 é um elemento deslocado, né? Um advérbio de tempo. O deputado federal Jair Bolsonaro disse que não corria esse risco. Qual risco? Né? Ou o deputado Jair Bolsonaro, durante um programa de televisão, em resposta à pergunta da cantora Preta Gil, disse que não correria esse risco sobre como ele reagiria se seu filho apaixonasse por uma mulher negra. Tem diversas possibilidades. Faça a que você achar melhor. E comenta aqui, escreve, que aí eu vou dar a minha opinião sobre ela. Tá? Eu espero de coração que você tenha aprendido muito com essa aula de vírgula. Qualquer coisa, volte à aula ou qualquer coisa, faça uma pergunta. Tá? Te vejo na próxima aula. Até mais, um abraço e tchau, tchau.